Bem-vindo ao Buckeye Turf Podcast. Meu nome é Renata Mundim e eu sou assistente de pesquisa da The Ohio State University. Nesse podcast, discutiremos sobre o gramado Cynodon-Dactylon. Cynodon-Dactylon, conhecido como Bermuda Grass nos Estados Unidos e grama bermuda no Brasil, é adaptada aos climas tropical e subtropical. Por sua ótima qualidade adaptativa, a grama bermuda é muitas vezes utilizada em greens, tees, fairways e roofs em campos de golfe. Essa fotografia mostra essa espécie sendo usada desde o tee ao green. A grama bermuda, como a maioria dos gramados de estação quente, prefere temperaturas mais altas para o melhor crescimento. Essa tabela resume as temperaturas ideais para raízes de bermuda comparado ao creeping bentgrass. Bermuda é uma grama de crescimento baixo e agressivo, que se espalha por rizomas e estolões. Os estolões, nessa fotografia, se espalharam rapidamente através da superfície do solo. Estolões são importantes no estabelecimento e na recuperação do gramado, porque ao longo do estolão, seus nós ou gemas dão nascimento a novas plantas. Vários tipos de grama bermuda são utilizados em campos de golfe. O primeiro é o Cynodon-Dactylon, ou grama bermuda, que é principalmente usado em situações que requerem menor manutenção. Pesquisas em reprodução têm produzido uma planta de maior qualidade. Alguns desses novos cultivares melhorados estão listados aqui. Apesar de a variedade tradicional ser usada em situações de menor manutenção, ela é utilizada em fairways. Por exemplo, o Intergreen produz alta qualidade de grama para fairways na Austrália. O híbrido da grama bermuda é aquele que resulta da mistura entre Cynodon-Dactylon e Cynodon transvalensis. Ele é muito usado em campos de golfe e campos atléticos. Tiffway, algumas vezes referido como 419, Tiff Green, também chamado 328, são exemplos de híbridos, como o Santa Ana, um tipo muito usado na Austrália. Os híbridos são estéreis e por isso requerem estabelecimento vegetativo. Os híbridos têm grande densidade e uma textura mais fina do que a grama bermuda comum. Essa fotografia mostra uma comparação entre a variedade híbrida na esquerda e a planta comum à direita. Tiffway é muito usado em fairways, como este em Las Vegas, no estado de Nevada, e este na Carolina do Norte. Santa Ana é muito usado em fairways, na Austrália, porque tem excelente retenção de cor durante o inverno e a sua taxa de tolerância ao sal é relativamente alta. Tiff Green foi criado para greens. Esta planta não é tão usada nos dias de hoje, porque os novos híbridos têm maior tolerância a baixas alturas de corte. Tiff Green serviu como fonte genética para a seleção do Tiff Dwarfs, que é um híbrido muito usado em putting greens. Esse turfgrass serviu como fonte primária para outras seleções de cultivares através de mutação induzida por irradiação. Tiff Dwarf foi utilizado como fonte para outra nova seleção vegetativa chamada de Ultra Dwarfs. Os Ultra Dwarfs são híbridos de cultivares com alta densidade de perfilhos, que toleram corte de pouca altura. Os Ultra Dwarfs cresceram em popularidade pelos anos 90, mas têm perdido essa popularidade por causa de problemas associados com a dificuldade ou intensidade de manejo requerido. Esse putting green foi criado com Tiff Dwarf. As áreas do green que têm uma cor verde mais clara são chamadas mutantes e muitas vezes servem de seleção para as Ultra Dwarfs. Esse é outro exemplo de mutantes de Tiff Dwarf. Os Ultra Dwarfs foram selecionados por causa da sua alta densidade de perfilhos comparados ao Tiff Dwarf. A média adaptativa da grama bermuda é limitada à temperatura. Temperaturas baixas podem causar danos. Um dos estresses causados por baixas temperaturas é o esfriamento.
O dano por esfriamento ocorre em gramados de estação quente quando as temperaturas caem abaixo dos 12 graus Celsius, mas não chega a temperatura de congelamento. Dano ou perda da cor ocorrerá quando as temperaturas baixas são combinadas a dias ensolarados. No caso da foto, o fairway, a coloração azulada foi causada por causa do esfriamento. Neste caso, dano por esfriamento ocorreu a um green de Ultra Dwarf no sul da Flórida. A descoloração do green é aparente no lado esquerdo à pessoa da foto. À direita, o green foi pintado de verde para cobrir o descoloramento. Com a extensão das baixas temperaturas, a grama bermuda ficará dormente com uma coloração que varia de marrom a branco. Dormência ocorre como um mecanismo de proteção da planta contra baixas temperaturas. A grama bermuda, em alguns casos, é sobressemeada no outono com uma grama de estação fria, como o azevém perene, para fornecer coloração durante o inverno. Os greens também podem ser sobressemeados com outras espécies de gramas de inverno, como poa e creeping bentgrass. Se a temperatura cair demasiadamente ou se a grama bermuda for utilizada em áreas fora do seu potencial de adaptação, aumentará a sua vulnerabilidade para danos no inverno. Esses danos podem persistir até o verão e pode requerer reestabelecimento. A grama bermuda é sensível a condições de pouca luminosidade. Como um exemplo, as linhas amareladas que aparecem nesse fairway foram causadas pelo efeito da sombra feitas pelos restos dos cortadores. Pouca luminosidade ou situações de sombra pode resultar em rápido declínio da grama bermuda, mesmo quando as temperaturas forem ideais. Essa fotografia mostra o rápido declínio da grama em uma área sombreada. O novo gramado verde perto do meio da fotografia havia sido plantado recentemente em contraste com a grama bermuda afetada pela sombra. Neste caso, o efeito da sombra da árvore nesse green é óbvio, com as marcas do padrão do cortador. O gramado bermuda é sensitivo a estresse quando sob condição de pouca luminosidade. Em geral, a variedade Ultra Dwarf é sensitiva a condições de pouca luminosidade. Entretanto, as diferenças entre as variedades é notável. Quando em área sombreada, o hábito de crescimento da grama bermuda muda, produzindo uma grama menos densa com um dossel mais aberto. A grama bermuda crescendo nesse fairway é mais aberto e menos denso devido ao sombreamento a que está exposto. Algas colonizarão Bermuda Grass que estiverem em condições de pouca luminosidade. Nesta aproximação de um green de grama bermuda, a cor preta da alga é aparente. A alga pode aparecer com coloração verde, verde escuro ou preto. Pela perspectiva de estresse por umidade, o gramado bermuda tem excelente tolerância à seca e boa tolerância a áreas afetadas por sal. Enquanto os tipos comuns de grama bermuda são estabelecidos por semente, os híbridos estéreis são estabelecidos vegetativamente. Sprigging é um método popular de estabelecer grama bermuda vegetativamente. A grama é cortada e gomos são colocados no gramado. A partir desta técnica, novos perfilhos e plantas se desenvolvem. Vamos falar agora sobre o manejo da grama bermuda, altura do corte, fertilização e controle do material orgânico. A altura do corte varia dependendo da variedade da grama bermuda e da situação. Em putting greens, o Ultra Dwarf pode ser mantido em baixa altura de corte. Já a altura da variedade Chief Green não pode ser menor do que 5 mm. Em fairways, a grama bermuda pode ser mantida em altura menor do que 25 mm.
A grama bermuda híbrida é a variedade mais popular usada em teas e são mantidas entre 12,5 mm a 18,75 mm. A fertilização pode variar de acordo com o tipo de solo, período de crescimento e variedade utilizada. A grama bermuda híbrida, dependendo da mistura na zona das raízes e condições ambientais, é fertilizada dentro de uma faixa de 0,5 e 1 libra de nitrogênio por 1.000 pés quadrados por mês de crescimento. Metade do nitrogênio seria aplicado na forma mais disponível ou solúvel, sempre de 7 a 14 dias, enquanto a metade de liberação lenta poderia ser aplicada toda de 2 a 4 semanas. Ultra Dwarfs devem ser fertilizados com as taxas mais baixas de aplicação. A média de nitrogênio para fairways da grama bermuda híbrida é similar à dos greens, mas menos frequente. A média comum é mais ou menos a metade do que para o híbrido. A grama bermuda pode produzir considerável quantidade de material orgânico, que deve ser manejado para evitar danos ao gramado. A acumulação de matéria orgânica ocorre rapidamente em híbridos do gramado bermuda. Essas amostras foram retiradas de um green de Chief Dwarf e um de Ultra Dwarf, recém-estabelecidos, mostrando a alta acumulação de matéria orgânica na superfície da zona de raízes. Top dressing é uma prática comum para controlar a matéria orgânica, como o corte feito na vertical e o coring. As pragas que atacam a grama bermuda variam. Existem várias ervas daninhas associadas à grama bermuda, incluindo o poa annua, mostrado nessa fotografia nas áreas verde claro. Algumas doenças de bermuda incluem redução radicular, pigeon blight, dollar spot, curvulária, que ataca principalmente a variedade Ultra Dwarf. Os insetos que atacam a grama bermuda incluem, entre outros, as larvas de escarabeídeos, paquinhas ou cachorrinhos da terra. Algumas dessas pragas são descritas com maiores detalhes em podcasts próprios. Concluímos assim esse breve resumo sobre a grama bermuda.